Meu mundo desabou quando eu flagrei meu namorado, com quem eu planejava meu futuro há anos, na cama com minha própria madrasta, a poucos dias do casamento dela com meu pai. O que eles não sabiam é que o palco do casamento seria o cenário perfeito para a minha vingança, e que o dia que deveria ser o mais feliz da vida deles se transformaria em um pesadelo inesquecível. Eu sou a Daniela, tenho 35 anos e sou empresária no ramo de eventos. Minha vida parecia um conto de fadas. Meu pai, um homem que sempre foi meu porto seguro, estava prestes a se casar novamente com a Isabel, uma mulher que ele conheceu através de mim e que, a princípio, parecia perfeita para ele. Eu ajudei meu pai a se reerguer após a perda da minha mãe, e vê-lo feliz novamente era tudo para mim. Meu namorado, o Guilherme, estava ao meu lado há 7 anos. Ele era um homem carinhoso, inteligente, e eu via nosso futuro juntos, construindo uma família. Falávamos em casamento, em filhos e até em morar na casa de praia que eu sempre sonhei. Eu dediquei meus últimos anos a ele, apoiando sua carreira, sonhando nossos sonhos. O casamento do meu pai e da Isabel estava marcado para o próximo fim de semana. A casa estava cheia de gente. A euforia era contagiante. Eu estava encarregada de organizar todos os detalhes, como sempre fiz, para que tudo fosse perfeito para meu pai. Fui buscar uma garrafa de champanhe no andar de baixo para brindarmos os últimos preparativos. Ao passar pelo quarto de hóspedes, a porta estava entreaberta, e foi então que meu mundo parou. Lá estavam eles. O Guilherme, meu namorado, e a Isabel, a futura esposa do meu pai, enrolados nos lençóis, mal tentando se cobrir. O copo de champanhe escorregou das minhas mãos e se estilhaçou no chão. O barulho fez com que eles me olhassem. O Guilherme mal conseguiu me encarar, os olhos desviando para o chão. A Isabel, por outro lado, manteve aquele sorriso doce e falso que sempre me incomodou. Calma, Daniela, não é o que parece, ela murmurou, como se eu fosse uma criança ingênua. Aquela voz, que meu pai achava tão suave, agora soava como veneno. Minha cabeça girava. 7 anos da minha vida. 7 anos dedicados a um futuro que era apenas uma fachada. E a mulher que eu trouxe para a vida do meu pai, que eu ajudei a aceitar como parte da nossa família, estava ali, na cama, com o homem que eu amava. Eu não gritei e não chorei. Apenas me virei e fechei a porta com força. O som abafado parecia o ponto final em tudo que eu acreditei. Desci as escadas, minhas pernas trêmulas, mas ao mesmo tempo pesadas de uma dor que eu nunca tinha sentido. Meu pai estava na cozinha, alegre, fazendo planos para o casamento, e isso partia meu coração. Ah, Daniela, vem ver isso. Estou pensando em deixar o tio Carlos longe da sua tia Beatriz. Sabe como é, depois daquela confusão no Natal. Eu o fitei. Meu pai, o homem que me ensinou a ter caráter, que merece toda a felicidade do mundo. E aquela mulher, lá em cima, destruindo tudo. Pai, comecei, minha voz rouca. Guilherme apareceu atrás de mim, a camisa abotoada às pressas. Senhor Ricardo, ele disse ao meu pai enquanto atropelava minha fala. A Daniela e eu precisamos conversar sobre uma coisa lá fora. Meu pai, alheio, sorriu. Claro, claro. O estresse pré-casamento. Vão lá, meus queridos. Lá fora, o ar parecia denso demais para respirar. Guilherme andava de um lado para o outro. Daniela, por favor, me ouve. Foi um erro estúpido. Aconteceu só algumas vezes e não significa nada. Não diga nada ao seu pai. Isso o destruiria. Quantas vezes, Guilherme? Perguntei, a voz gélida. Ele hesitou. Foram uns 3 meses, mas acabou, eu juro. 3 meses. Enquanto eu trabalhava horas extras para pagar a entrada da nossa casa, ele dormia com a Isabel. Ela apareceu na porta, recomposta, com um sorriso de escárnio. Daniela, querida, devíamos conversar de mulher para mulher. Essas coisas acontecem. Podemos superar isso discretamente, pelo bem do seu pai. Afastei-me do toque dela. Discretamente? Para benefício de quem, Isabel? Ela baixou a voz. Pelo bem do seu pai, claro. Ele está tão feliz. Você tiraria isso dele por causa de um pequeno deslize? Um pequeno deslize. Foi assim que ela chamou a destruição de 2 vidas. Foi aí que percebi. Eles não sentiam remorso. Estavam preocupados apenas em serem pegos. Meu pai apareceu na porta. Está tudo bem aqui?
Isabel se transformou. Só nervos pré-casamento, querido. A Daniela está me ajudando com os detalhes. A facilidade com que ela mentiu, a forma como meu pai acreditou, me deu náuseas. 7 anos com Guilherme, 2 anos ajudando meu pai a construir uma vida com Isabel. Eu me sentia invisível, descartável. Não estou me sentindo bem. Vou para casa, eu disse. Guilherme me seguiu. Daniela, não faça nada precipitado, por favor. Vamos conversar amanhã. Olhei para a mão dele no meu braço. Eu te dei tudo, Guilherme, e você me descartou como se eu não fosse nada. A semana que antecedeu o casamento foi um borrão de noites em claro. Mensagens do Guilherme e do meu pai que eu ignorei. Uma mensagem da Isabel. Espero que você seja discreta. Seu pai merece ser feliz. Joguei o celular contra a parede com toda a raiva que eu tinha. Meu apartamento era um museu de memórias com Guilherme. Fotos de viagens, a caneca de café que ele me deu, tudo me encarava. Então empacotei cada item, as mãos trabalhando mecanicamente enquanto minha mente revivia cada momento, procurando sinais que eu havia ignorado. As saídas para o hospital dele que se tornaram mais frequentes, a forma como Isabel sempre perguntava sobre o horário dele nos jantares. Fui tão cega, eu confiava tanto nele. Minha melhor amiga, Helena, me encontrou em meio às caixas. Não consigo acreditar nisso, ela disse, me servindo vinho. Guilherme com a Isabel. Não faz sentido nenhum. Aparentemente, para eles fez todo sentido por 3 meses. Respondi com a voz baixa. E você não contou ao seu pai? Balancei a cabeça de forma negativa. Como eu poderia? O casamento é daqui a 3 dias e ele está tão feliz. Não posso ser eu a quebrar o coração dele, não consigo fazer isso. Helena apertou minha mão. Isso não é culpa sua, Daniela. Mas dentro de mim parecia. Fui eu que trouxe Isabel para nossas vidas. Fui eu que confiei meu coração ao Guilherme. Eu trabalhava no ramo de eventos há mais de 10 anos e tinha uma rede de contatos gigantesca, desde fornecedores a outros organizadores de eventos, e até jornalistas. Eu sabia como investigar, então comecei a usar minhas conexões. Lembrei-me de conversas de Isabel com uma de suas amigas, uma tal de Ana, no ano anterior. Isabel falava sobre problemas financeiros e como precisava de um bom partido para se estabilizar. Comecei a ligar os pontos. Isabel sempre foi boa em ostentar, mas nunca tinha uma fonte de renda muito clara. Contratei um investigador particular discreto, um contato antigo do meu pai, o Sr. Carlos. Pedi que ele fizesse um levantamento sobre a Isabel. Em menos de 24 horas, ele me entregou um dossiê sobre ela, e era assustador. Isabel James não era seu nome verdadeiro. Ela tinha um histórico de casamentos curtos, divórcios relâmpago, e sempre saía com uma boa quantia de dinheiro dos ex-maridos. Ela tinha dívidas, processos e um passado duvidoso. E o mais chocante, ela tinha sido vista com Guilherme em vários restaurantes e hotéis nos últimos meses, bem antes dos 3 meses que ele alegou. Havia fotos, extratos de pagamentos em conjunto, e-mails românticos. Não eram 3 meses de caso, e sim 6 meses. A intenção de Isabel era clara: casar com meu pai, se apossar do dinheiro dele e sumir. Eu estava tomada pela raiva e com sede de justiça, então decidi confrontar a Isabel sem meu pai saber. Fui à casa dele quando eu sabia que ele estaria fora. Isabel abriu a porta com seu sorriso falso. Daniela, que surpresa! Seu pai não está. Eu sei, disse eu entrando. Na verdade, eu vim ver você. O sorriso dela se desfez. Ah, sobre o quê? Não vou contar ao meu pai sobre o Guilherme, disse eu, observando o alívio tomar conta do rosto dela. Pelo menos não antes do casamento. Ela relaxou visivelmente. Fico feliz que você esteja sendo sensata. Contar ao seu pai só o magoaria desnecessariamente. Magoaria, claro, repeti. Como ele se magoaria ao saber que o nome Isabel James é falso, que você tem um histórico de golpes em casamentos e que tem centenas de milhares de reais em dívidas que planeja pagar com o dinheiro dele. A cor sumiu do rosto dela. Não sei do que você está falando. Não sabe? Porque eu tenho tudo aqui, eu disse, tirando uma pasta do senhor Carlos da minha bolsa e deixando as fotos e extratos caírem na mesa. Fotos de você e Guilherme em hotéis há 6 meses. Registros de casamentos relâmpagos, processos por dívidas. Acha que sou idiota, Isabel?
Ela foi até a cozinha, com as mãos tremendo. O que você quer? Nada de você, disse eu. Eu só queria que você soubesse que eu sei, e que estou atenta. É só isso. Quando me virei para sair, ela me chamou. Ele me ama, sabe? O Guilherme. Não você. Ele tem estado infeliz há anos. Parei na porta sem me virar. Talvez ele te ame. Ou talvez você seja só mais uma no padrão de golpes dele. Seja como for, vocês se merecem. Naquela tarde, reuni-me com a Helena e um amigo advogado da família, o Dr. Marcos. Mostrei a ele todo o dossiê. Dr. Marcos, um homem pragmático, me disse: Dani, seu pai precisa saber disso, mas a forma como você vai apresentar é crucial. Se você for com raiva, ele pode não acreditar. Precisamos de um plano. Com o apoio deles, comecei a traçar meu plano. Decidimos que o casamento seria o palco perfeito. Eu seria a dama de honra, a figura de confiança, e usaria a oportunidade para desmascarar a verdade, de forma impecável e irrefutável. Na noite anterior ao casamento, sentei-me sozinha, olhando para o discurso de dama de honra que tinha escrito, cheio de desejos calorosos e boas-vindas à família. Apaguei tudo e comecei a escrever um novo discurso. Um que garantiria que aquele casamento jamais fosse esquecido. Não respondi a nenhuma mensagem. Em vez disso, concentrei-me no laptop enquanto escrevia cuidadosamente um novo discurso. Um que garantiria que aquela recepção de casamento nunca seria esquecida. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em uma semana. Quando acordei, vesti-me cuidadosamente com o vestido lavanda de dama de honra que Isabel havia escolhido. Maquiagem impecável, cabelo exatamente como ela havia pedido para as fotos. Tudo tinha que estar perfeito. Minha amiga Helena me enviou uma mensagem. Tudo pronto aqui. Ela estava com o Dr. Marcos no salão, com um tablet conectado ao sistema de som e projeção. Perfeito, respondi. Olhei-me no espelho e eu estava deslumbrante. Composta, firme, decidida. Nunca tive tanta certeza de nada, pensei. Fui para o casamento e a cerimônia foi bonita. Meu pai irradiava felicidade enquanto Isabel desfilava pelo corredor num vestido de noiva caríssimo. Estive ao lado dela, sorridente para as fotos, segurando o buquê, cumprindo o meu papel na perfeição. Guilherme estava na terceira fila, com um ar de desconforto sempre que nossos olhos se cruzavam. Quando meu pai e Isabel trocaram os votos, prometendo fidelidade e honestidade, mantive o sorriso sereno apesar do gosto amargo na boca. A ironia era quase insuportável. A recepção transcorreu sem problemas. Coquetel, primeira dança, jantar, tudo correu como planejado. Meu pai olhava constantemente para mim da mesa principal, os olhos cheios de gratidão e amor. Quase abalou minha determinação. Quase. Depois vieram os discursos. O padrinho falou primeiro. Em seguida, o DJ anunciou. E agora a dama de honra, filha do noivo, Daniela. A sala silenciou enquanto me aproximei do microfone com um copo de champanhe na mão. Meu pai sorriu, encorajador. O sorriso da Isabel era tenso, os olhos me avisando em silêncio. Guilherme parecia prestes a vomitar. Para quem não me conhece, sou a Daniela, filha do Ricardo. Comecei com a voz clara e firme. Antes de mais, quero parabenizar meu pai e sua nova esposa por este dia tão bonito. Levantei o copo e todos seguiram o gesto. Dei um pequeno gole antes de continuar. Quando meu pai me pediu para ser sua dama de honra, senti-me honrada. Não há ninguém neste mundo que eu ame mais do que o meu pai. Ele me ensinou sobre caráter, honestidade e, acima de tudo, a proteger aqueles que amamos. Os olhos do meu pai brilhavam com lágrimas. Tive que desviar o olhar para conseguir continuar. É por isso que tenho lutado tanto com o que tenho que fazer a seguir, disse eu, a voz abaixando ligeiramente. Um murmúrio percorreu a sala. Isabel ficou rígida ao lado do meu pai. Vejam, meu pai me ensinou que a honestidade importa acima de tudo, que a família protege a família, que devemos defender o que é certo mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Assenti discretamente para a Helena no fundo da sala, que clicou num botão no laptop. O grande telão que até então mostrava fotos de família mudou subitamente para uma série de imagens e documentos. Fotos do Guilherme e da Isabel juntos em diversos locais, extratos de contas com transações conjuntas, e-mails românticos entre eles,
com data de 6 meses atrás. Um suspiro coletivo percorreu os convidados. Estas imagens, continuei calmamente por cima dos murmúrios crescentes, são do meu namorado de 7 anos, Guilherme, e da noiva, Isabel. Eles começaram o caso não há 3 meses, como eles me disseram quando eu os flagrei juntos na semana passada, mas há pelo menos 6 meses, pouco depois do noivado do meu pai com a Isabel. O rosto do meu pai empalideceu. Isabel sussurrava freneticamente ao seu ouvido. Guilherme tinha se levantado parcialmente da cadeira, paralisado de horror. Mas esta traição vai além de um simples caso, continuei. A tela mudou novamente, agora mostrando o dossiê do senhor Carlos. Uma certidão de nascimento com o nome verdadeiro de Isabel, seguido de registros de casamentos anteriores, divórcios e processos por dívidas. Alguns de vocês podem não saber, mas o nome Isabel James é uma fachada. A senhora aqui presente tem um longo histórico de casamentos fraudulentos, usando a fragilidade de homens mais velhos para se apossar de seus bens e saldar suas dívidas. Os murmúrios ficaram mais altos. Meu tio Roberto estava no fundo da sala, de braços cruzados, acenando ligeiramente com a cabeça em sinal de apoio. Pai, disse eu, voltando-me diretamente para ele, cujo rosto se desfez em confusão e dor. Lamento imensamente fazer isto aqui desta forma, mas eu não podia deixar que você entregasse sua vida e seu patrimônio a alguém que tem mentido desde o início e que planejava um golpe contra você. A tela mudou mais uma vez, desta vez mostrando registros financeiros, grandes transferências das contas do meu pai para entidades desconhecidas, transações autorizadas pela Isabel usando a procuração que ele tinha concedido meses antes, levando a contas offshore em nome do nome de solteira dela. O caos se instalou. Isabel levantou-se de rompante, derrubando o champanhe. Isso são mentiras. Ela está inventando tudo porque está com ciúmes. Ricardo, não a ouça. Meu pai permaneceu imóvel, olhando para a tela, depois para Isabel, depois para mim. Guilherme se aproximava de mim, o rosto distorcido pela raiva. Antes que ele pudesse chegar, meu tio Roberto e o Dr. Marcos se colocaram entre nós, bloqueando-o. O caos era completo. Em meio à confusão dos convidados e aos gritos desesperados de Isabel, o Dr. Marcos fez um sinal discreto. Em questão de segundos, policiais à paisana, que já estavam estrategicamente posicionados no local a pedido do Dr. Marcos, agiram. Isabel foi presa ali mesmo, no próprio local do casamento, algemada sob os olhares chocados de todos os presentes. As acusações eram graves: estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha, já que o dossiê do Sr. Carlos havia revelado outros cúmplices em golpes anteriores. O casamento, obviamente, foi anulado no mesmo dia. Com Isabel já sob custódia, a atenção se voltou para Guilherme. Ele tentou fugir, mas meu tio Roberto e o Dr. Marcos o interceptaram. Embora ele não tenha sido preso imediatamente por envolvimento direto nos golpes financeiros, a humilhação pública e as acusações de traição e manipulação foram devastadoras para sua reputação. Guilherme tentou de tudo para me contatar nos dias seguintes. Ligações incessantes, mensagens, apareceu várias vezes no meu apartamento e até enviou amigos em comum para tentar me convencer a retirar as acusações. Eventualmente, depois de eu registrar uma queixa por assédio e conseguir uma ordem de restrição, ele desapareceu da cidade. Soube depois, por rumores que chegaram ao meu círculo profissional, que ele aceitou uma posição em um hospital do outro lado do país. Contudo, a história do que aconteceu no casamento se espalhou como um rastilho de pólvora, e mais 3 mulheres apresentaram queixa de má conduta profissional contra ele. A licença médica dele está agora sob revisão. Para meu pai, a dor da traição foi imensa, mas ele rapidamente percebeu que foi salvo de algo muito pior. Ele passou por um período de luto, mas a presença da família e o apoio do Dr. Marcos o ajudaram a se recuperar. Ele recuperou grande parte do dinheiro que Isabel desviou e agora tem uma nova perspectiva sobre a vida. Para mim, o choque e a dor foram substituídos por um sentimento de justiça. Eu me tornei ainda mais próxima do meu pai, e nossa relação se fortaleceu de uma forma que eu nunca imaginei. Minha empresa de eventos cresceu, e eu passei a dar palestras sobre o poder da intuição e a importância de se proteger emocional e financeiramente.
Um ano se passou desde aquele dia que chacoalhou nossas vidas. As feridas ainda estavam lá, claro, mas começaram a virar cicatrizes, marcas de uma batalha vencida. Meu pai e eu estabelecemos uma nova rotina, uma que virou nosso pequeno refúgio. Jantares em casa todas as sextas-feiras, só nós dois. Nessas noites, a gente cozinhava, ria das velhas histórias e, às vezes, falava sobre o que aconteceu, mas sem rancor, mais como uma análise do passado. Ele decidiu vender a casa grande, cheia de memórias, e estava se mudando para um apartamento menor, um novo começo. Eu me dediquei de corpo e alma ao meu trabalho e, mais importante, a mim mesma, redescobrindo hobbies e paixões que eu tinha deixado de lado. Recentemente, numa conferência de eventos, cruzei com uma antiga colega do Guilherme. Ela me contou meio sem jeito que ele estava noivo de novo, com uma mulher que mal conhecia. Não senti raiva, nem um pingo de satisfação. Apenas uma mistura de pena por essa nova vítima e a certeza de que o ciclo dele se repetiria, a não ser que ele realmente mudasse. Alguns padrões são difíceis de quebrar, principalmente quando a pessoa não reconhece os próprios erros. No final de uma tarde tranquila, enquanto eu relaxava no meu pequeno pátio, a campainha tocou. Era meu pai, com um corte de cabelo novo e uma blusa que nunca tinha visto. Pequenos passos, mas cheios de significado para quem passou por tanto. Ele estava sorrindo, e aquele sorriso era genuíno. Sentamos no pátio, vendo o sol se pôr, e compartilhamos silêncios que agora eram confortáveis, cheios de cumplicidade. Ele me contou que estava pensando em fazer aquela viagem pela Europa que ele e minha mãe sempre sonharam, mas que adiava há anos. E eu, com um sorriso, compartilhei a notícia da nova parceria da minha empresa, que prometia expandir meus negócios para outros estados. Ele apertou minha mão, os olhos marejados de orgulho. Tenho tanto orgulho em você, Daniela. Orgulho na mulher forte e incrível que você se tornou. Eu ri, tentando aliviar a emoção. Mesmo depois de eu ter arruinado seu casamento, pai. Ele me olhou seriamente, e eu vi a sinceridade em seu olhar. Você não arruinou nada, minha filha. Você me salvou de algo muito pior do que um casamento cancelado. Você esteve disposta a arriscar tudo para me proteger, para me abrir os olhos para a verdade. Isso é amor verdadeiro, o tipo que eu não sabia que precisava tanto. Às vezes, as traições mais devastadoras nos levam exatamente onde precisamos estar. A dor foi imensa, mas dela nasceu uma força que eu não sabia que possuía. Eu confiei demais. Eu dei tudo de mim, e fui traída pelas pessoas mais próximas. Mas, ao invés de me tornar uma vítima, eu me levantei e lutei pela verdade. Aprendi que o valor de uma pessoa não está em quão bem ela se encaixa nos planos dos outros, mas em sua capacidade de se reerguer, de buscar a justiça, de defender sua própria dignidade. A lealdade é um tesouro, e a verdade, mesmo que dolorosa, é a maior libertação. Meu pai e eu, juntos, superamos essa tempestade. E isso é a prova de que o amor verdadeiro e a justiça sempre prevalecem. E você? O que faria se descobrisse uma traição assim tão perto de um dia tão importante? Você agiria com a mesma coragem da Daniela? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história de superação e justiça, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. A sua força também pode inspirar alguém.